aí, pessoal, sejam todas muito bem-vindas e muito bem-vindos à nossa semana 4. O tempo tá voando e nessa semana a gente vai falar sobre o fundamento das artes visuais ao longo da história. A nossa aula é referente ao volume 2 do 3º ano do ensino médio. Eu sou a Viviane, você já me conhece. Também sou chamada da Louca dos Gatos Escola Online. E na aula de hoje também vai ter gatinhos, porque onde você achar que eu não vou colocar gatos, eu vou colocar gatos. Então fique aí comigo, que depois da nossa vinheta, que você vai aproveitar para se inscrever aqui no canal, não é? Ativar o sininho, compartilhar com seus amigos, seguir a gente nas redes sociais, para vocês ficarem por dentro do nosso calendário, tá? Do nosso cronograma de publicação das aulas aqui no YouTube. Certinho? É importante para vocês e ajuda a divulgação do nosso trabalho. Espera aí que daqui a pouquinho eu tô de volta. Pessoal, voltei para apresentar para vocês o Ares, que acabou de sair de uma sonequinha, né, Ares? Para conferir se o pessoal se inscreveu no canal, não é? Fala com o pessoal que hoje você vai estar aqui representando a arte renascentista. Fala! Pessoal, eu vou tirar sonequinha, tenham boa aula, tá bom? Até logo, pessoal! Se inscrevam no canal. Já se inscreveu? Não? Tchau! Dá tchau, filho! Você gostou da câmera? Que isso? Você não pisca, Ares? Meu Deus, ele tá paralisado, pessoal! Filho, mamãe tem que dar aula, tá? Você quer ficar aqui? Acompanhar a aula? Então tá bom. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o fundamento das artes visuais ao longo da história? Nessa semana, a gente tem como objetivo entender a atividade artística dos seres humanos ao longo da história e sua importância nos dias de hoje. Ares, já deu de participação, né? Vamos embora? Dá tchau oficial pro pessoal e vamos despedir, tá bom? Depois você aparece mais. Gente, vou deixar o Ares tirando sonequinha para poder explicar para vocês um pouquinho mais sobre a historiografia das artes visuais, tá certo? O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é que as artes visuais contam um pouco sobre a cultura de um povo e nos apresentam como a sociedade pensava e vivia. As artes visuais são consideradas como uma das primeiras formas de expressão humana, que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho. É através dela que nós nos expressamos e interagimos com o meio no qual vivemos. Por isso, elas misturam-se à nossa própria história, constituindo um poderoso canal de expressão de sentimentos, emoções e também de diálogo. E eu espero que ao final dessa aula isso fique claro para vocês e vocês entendam. Nossa, como a gente foi incrível ao longo da nossa história. Tá certo? Vamos falar um pouquinho das primeiras manifestações artísticas visuais de que nós temos registro? Pois é, eu já falei muito aqui no Escola Online sobre a arte rupestre, ou a arte das cavernas. Essas produções artísticas que foram feitas há muito tempo atrás pelos nossos antepassados, que viram que assoprando um pigmento na mão, a mão ficava registrada com o formato direitinho e bonitinho na parede da caverna. E que esse formato de mão não só nos distinguia enquanto espécie humana de outras espécies animais, mas também avisavam para outros antepassados, para outras pessoas, de que naquele local vivia uma família, surgiu a arte. Foi assim que nós nos colocamos no mundo artístico. Pessoal, e não foi só nas artes visuais das paredes das cavernas que nós nos destacamos enquanto civilização. Nós também fomos grandiosos na arquitetura há muitos mil anos antes
de Jesus Cristo. Você já deve, por exemplo, ter visto ou ouvido falar do Stonehenge, esse grande círculo de rochas localizado na Inglaterra, que você pode até falar, mas professora, nem é tão grandioso assim. E eu digo, pensem amontoar essas pedras em um período onde não existia guindaste, nem recursos ou ferramentas tecnológicas. Isso prova que nós fomos, sim, uma civilização que se destacou pela produção artística visual ao longo da historiografia da nossa existência. Pessoal, a Miley veio dar também um oi, né, Miley? Fala que você ficou com ciúmes do Ares e que você veio dar um oi. Pessoal, eu tô indo embora já. Tchau e boa aula. Até mais. Gente, sabe por que a Miley apareceu? Porque eu vou comentar com vocês agora um pouquinho da arte grega. Não, a Miley não é uma arte grega. Até porque a arte grega foi considerada a arte da harmonia e da simetria. A Miley, como tem os olhinhos desproporcionais ao tamanho da cabeça, não poderia ser considerada uma arte grega. Tirando a brincadeira, pessoal, falando sério agora, talvez a Grécia tenha sido a maior potência cultural a influenciar as manifestações artísticas de todo o Ocidente. Foi por meio da pintura, escultura e arquitetura que os gregos expressaram suas ideias criativas, que geralmente exibiam, como eu falei com vocês, bastante harmonia e preocupação com a simetria. Sabe quem também participou muito da nossa civilização do ponto de vista artístico? A arte romana. E eu trouxe para vocês a arte romana na escultura porque vocês talvez já tenham visto esses traços ou esses formatos da arquitetura romana em algum momento da vida de vocês, seja através de impressões arquitetônicas nas paredes das igrejas ou de museus ou de algum lugar. Nós absorvemos muito da arte romana e é por isso que eu estou colocando para vocês que a arte romana, a pintura, a arquitetura e a escultura tiveram como referência o ideal de perfeição e beleza dos gregos, que nós reproduzimos na nossa sociedade em coisas que muitas vezes a gente nem percebe. Por exemplo, você já ouviu ou falou a frase: nossa, ele é um deus grego? Pois é, esse deus grego que hoje a gente substitui inclusive por gato. Nossa, ele é um gato. Já viu? Brincadeira à parte, pessoal, esse ideal de beleza grego em que tudo tem que ser simétrico, porque o nariz é tão bonitinho, que faz proporção com a boca, que é bonitinho com a bochecha, e com a testa, e com o formato da cabeça e com a orelha, veio de ideais gregos. Parece brincadeira, mas eu tô falando sério com vocês. O nosso ideal de beleza é todo da Grécia e da Roma antiga. Dando um salto histórico, pessoal, e depositando o nosso olhar na arte visual da Idade Média, a gente vai ver que entre os séculos V e XV, a arte passou a expressar a religiosidade cristã, de forma a relacionar a figura do rei à figura de Deus. Pois é, por muito tempo da nossa história, nós não nos separamos, ou melhor, não queremos ou não quisemos nos separar da figura divina. É por isso que nessa pintura que eu estou apresentando para vocês, a figura central, que nós não sabemos dizer se é um Jesus remodelado ou a figura de um rei distribuindo pães, se conjugam e nós falamos, meu Deus, é um rei divino, porque era essa a ideia, ou melhor, era justamente essa a ideia que a igreja queria colocar. Saindo da pintura na arte média e indo para a arquitetura na Idade Média, a gente percebe, pessoal, que a arquitetura foi uma das vertentes
em que a arte da Idade Média encontrou terreno fértil através da construção de igrejas, catedrais e basílicas. Essa catedral aí que vocês estão vendo é a Catedral de Siena. Eu mesma tirei essa foto de uma viagem que eu fiz no Google, porque se você for ao Google, dá para você digitar Catedral de Siena e encontrar essa mesma foto, tá? Brincadeira à parte, pessoal. Por que eu trouxe essa catedral para vocês olharem? Porque aqui em Minas nós temos em muitas cidades essas características arquitetônicas. A arte visual na Idade Média, principalmente no que se refere à arquitetura, caracterizou-se pela suntuosidade, pelo requinte dos traços, pela delicadeza das formas, e nós temos aqui em cidades mineiras igrejas parecidas com essa. Dando um outro salto, nós vamos agora para a minha arte visual favorita, e é por isso que eu apresentei o Ares para vocês, pessoal. Nós vamos falar agora da arte renascentista. A arte renascentista se caracterizou pela busca pela harmonia, pela simetria e equilíbrio nas composições artísticas, muito parecido com as manifestações gregas que eu apresentei para vocês agora, lembram? Além, obviamente, do desenvolvimento da perspectiva e profundidade, que vão ser as principais características da arte renascentista. Eu trouxe para vocês aí a pintura da Mona Lisa. O Ares não aparece, obviamente, na pintura original da Mona Lisa do Leonardo da Vinci. Por isso que eu só vou ressaltar aquilo que nos interessa, tá bom? A pintura Mona Lisa foi caracterizada principalmente pela harmonia dos traços. Se nós fôssemos fazer a matemática do rosto, do busto e do tronco da Mona Lisa, nós veríamos que os traços de beleza, que os traços corporais da Mona Lisa são proporcionais. É aquilo também que eu falei com vocês, de hoje, nós ainda estarmos impregnados desses ideais de beleza de proporção, tá certo? Saindo do Renascimento e indo para a arte moderna, pessoal, essa arte que foi aí feita mais ou menos entre finais do século XIX e até meados do século XX, foi caracterizada principalmente pela realidade na obra de arte. É como se os intelectuais e artistas falassem que não dava mais para a realidade social ficar de fora daquilo que estava sendo representado artisticamente, por exemplo, na tela. Foi um momento de efervescência cultural que revelava as enormes mudanças trazidas principalmente pela Primeira e Segunda Guerra Mundial. Eu trouxe para vocês o quadro do Pablo Picasso chamado Guernica, que retrata o massacre na cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola. Se nós fôssemos analisar cada uma das partezinhas, né, geométricas que compõem esse quadro, a gente veria o terror em cada uma dessas partes, em cada uma dessas formas, daquilo que foi a Guerra Civil. Em resumo, agora não dá mais, é como se a arte falasse, não dá mais para aquilo que acontece no mundo, na sociedade e ao nosso redor, ficar de fora do movimento artístico. Depois das manifestações artísticas modernas, pessoal, a gente entra nas manifestações artísticas contemporâneas. Basicamente, a arte atual reflete o contexto tecnológico e de rapidez em que vivemos. Para isso, são assimiladas diversas linguagens na busca por uma integração entre o mundo cotidiano e a arte. A arte contemporânea já foi acusada de fazer arte de tudo, ou mesmo de nada, ou mesmo de problematizar o conceito do que é arte ou se vale tudo na arte. Exemplo disso é essa manchete que eu estou colocando para vocês, em que visitantes confundiram óculos no chão de um museu dos Estados Unidos com uma obra de arte. Resumindo para vocês, um visitante decidiu fazer uma pegadinha, uma brincadeira com as pessoas que estavam nesse museu, nessa galeria de arte. Ele esqueceu os óculos
E aconteceu exatamente aquilo que ele estava prevendo. As pessoas começaram a tirar fotos, a se movimentar de forma a pegar um ângulo mais específico daquele par de óculos, quando na verdade era só um óculos caído ao chão. Bom, resultado dessa brincadeira. As pessoas achavam que aqueles óculos representavam a rapidez e a velocidade da sociedade moderna, que, com tanta pressa, acaba esquecendo partes constituintes do próprio corpo. Mas, na verdade, não aconteceu nada disso. Só passou de uma brincadeira que, na verdade, fez a gente questionar, ou melhor, fizeram os intelectuais questionarem se vale tudo mesmo na arte. E é considerando tudo isso que eu apresentei para vocês, pessoal, que eu passo a fazer a nossa atividade de número 1. Vamos analisar as sentenças e ver qual delas está correta? Vem comigo. A letra A fala assim pra gente. A arte greco-romana foi a grande responsável por fazer as pessoas públicas da época conhecidas por todo o império. Sabe aquela escultura que eu apresentei para vocês? Lá que eu falei, vocês já devem ter visto coisas parecidas. Aquilo ali, se for substituído, por exemplo, pela imagem de uma figura pública, não é difícil que a gente aceite que aquela figura pública seja conhecida, obviamente, por todo o império naquele momento, ok? Olha a letra B. A produção de artes visuais ao longo da história sempre buscou usar de objetos do lixo para se mostrar eficiente, atuante também no meio ambiente. Olha a letra C. Artes visuais são todas as manifestações artísticas que conhecemos, a saber, música, escultura, desenho, teatro, cinema, pintura, fotografia, dança, gravura e arquitetura. Eu trouxe para vocês detalhadamente uma análise de cada uma daquelas alternativas. Olha para a letra A. Ok, vai ser correta se nós considerarmos que através das esculturas poderia ser identificada até mesmo a família a que as figuras retratadas pertenciam. Por isso, as personalidades mais retratadas na arte greco-romana foram os imperadores. Então, eu estou considerando essa como correta, dada essa condição, ok, pessoal? Olha a letra B, falsa. Atualmente, as artes visuais têm desempenhado um papel muito importante no âmbito dos assuntos sociais, o que levou muitos artistas contemporâneos a desenvolver seus trabalhos usando também objetos encontrados nos lixos das cidades. Vocês acham mesmo que para a arte grega, para a arte romana, para a arte da Idade Média, que queria associar Deus à figura divina, para a arte renascentista, que retomou com Ares nos braços da Mona Lisa, para lembrar a simetria e a harmonia das artes gregas e romanas, estavam realmente preocupadas ou queriam fazer arte a partir de lixo? Não. Isso se deu, obviamente, na modernidade e na contemporaneidade, tá bom? Olha a letra C. Artes visuais são todas as manifestações visuais. Olha, visuais. São todas as manifestações artísticas que conhecemos. Olha a primeira alternativa, a primeira opção que ele dá. Música. Se é visual e a música é auditiva, não faz sentido nós considerarmos essa alternativa como plausível, tá bom? Então, olha o que eu coloquei para vocês como observação. As artes visuais são produções artísticas que possuem apreciação ligada diretamente ao campo da visão, como a pintura, o desenho, a arquitetura, a gravura, a escultura, o cinema mudo, o design e a fotografia. A música não dá para entrar. Tá certo, pessoal? Vamos então para a questão de número 2, explicar o papel da produção de artes visuais no período greco-romano. O nosso material deixa claríssimo isso para a gente, tanto que essa proposta de resposta, na verdade, que eu coloquei como resposta, veio de uma cola do nosso material, que fala assim, ó, as produções artísticas, né, as artes visuais greco-romanas, tinham como objetivo, além de identificar a pessoa esculpida, mostrar valores, costumes e a posição social que cada figura representava. Eu falei isso para vocês no começo da aula, certinho? Através das roupas, posição física da escultura, dos utensílios usados na imagem, podíamos identificar até mesmo a família que tal figura pertence, que eu acabei de falar para vocês.
E aí, pessoal, vem a questão de número 3. A questão de número 3 pede para vocês construírem uma imagem que possa falar sobre acontecimentos mundiais do século XXI. Seja criativo, né, e usem um tamanho de folha 4. Eu não vou me cansar nunca de falar que eu sou muito melhor falando de arte do que produzindo arte. Eu não sei que imagem vocês vão construir, espero realmente que vocês sejam criativos. Mas se eu fosse desenhar alguma coisa, eu acho que eu desenharia algo perto do Hércules lutando com o leão, porque me lembra muito a frase da minha mãe falando: nossa, mais um dia de matar um leão. Porque são tantas as dificuldades que vem marcando aí os acontecimentos mundiais do século XXI, que eu acho que a gente está aí matando um leão por dia. Tá certo, gente? Essa é a minha proposta de resposta, porque eu não consigo ir muito além. Certinho? Ficou alguma dúvida? Tenho que falar de novo que tem coisa legal vindo aí do Projeto Enem? Eu não erro mais? Não tenho. Tem? Tenho! Porque você ainda não se inscreveu no canal para acompanhar a gente, as novidades do projeto, nem seguiu a gente lá nas redes sociais. Depois que você fizer isso, aí eu vou ser uma professora extremamente feliz. Pessoal, eu agradeço muito a paciência. Espero que vocês tenham curtido a participação dos meus gatos. Hoje foram 2 deles. Espero que na semana que vem a gente tenha uma aula legal como essa. E até logo!